Bom dia, bom dia! Hoje no nosso devocional aqui do Augusto Cury, a gente vai falar sobre gerenciador de pensamentos, o eu como gerenciador de pensamentos. E aí tem uma premissa na TCC que é a metacognição, pensar sobre o pensamento e entender que eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Esse é um trabalho que a gente faz no processo terapêutico da pessoa pegar o meu pensamento e eu. Porque quando acontece essa fusão, que eu não sei me separar, que eu sou conduzido pelos meus pensamentos, aí eu adoeço. Então nós precisamos treinar, aprender a habilidade de ser gestor dos nossos pensamentos. Se o eu não aprender a gerenciar os pensamentos, nossa mente pode se transformar num cativeiro de pesadelos e desenvolver a síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury, ele fala muito sobre essa síndrome, que é uma síndrome que faz com que temos ansiedade, que é pensar o tempo todo freneticamente, sem dar aquela pausa, sem conseguir separar mesmo eu e o que eu penso. Então, isso tudo vai fazer com que a gente desenvolva depressão, ansiedade. E se a gente não gerir esse centro de comando que é a nossa mente, a gente vai ficar embarque neste carrossel, a gente vai embarcar no carrossel da vida, em vez de agir, a gente vai ser agido. Qual é o mal do século? A depressão? Não há dúvida de que a depressão afeta um número assombroso de pessoas nas sociedades modernas. Mas a síndrome do pensamento acelerado pode atingir 3 ou 4 vezes mais. Até porque esse boom de informações, essa ideia de que a gente não sabe, porque tem sempre mais um livro para ler, sempre mais um vídeo para assistir, sempre mais um podcast para encontrar, e aí a gente fica nesse... Pronto, morri. Por isso que a gente tem trabalhado muito no processo terapêutico a atenção plena, que é estar no aqui e agora e lidar com o possível, não com o perfeito, não com o completo. Porque eu tenho muitos amigos psicólogos, nem todos trabalham com rede social, nem todos fazem lives, mas uma boa parte faz. Se eu passar o dia inteiro vendo as lives dos meus amigos, não falo nem de todo mundo não, dos meus amigos, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar, eu não vou criar meu próprio conteúdo, porque eu tô assistindo o que os outros estão fazendo. E se você passar a vida assistir o que os outros estão fazendo, você não vai viver a sua vida. Hashtag fica a dica. Há muitos tipos de ansiedade, mas a ansiedade produzida pelo SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, é mais abrangente e contagiante. Porque não é algo de fora, é algo de... Eu durmo, mas eu não paro de pensar. Eu tô aqui falando com você, mas eu tô pensando porque eu tenho que ser aqui, que eu botei água pra esquentar, porque meu filho, porque tá o horário. E tem uma estratégia que eu gosto muito, que é anotar. Toda vez que eu anoto, o meu cérebro entende assim, não vai esquecer. Então eu deixo isso que já tá anotado. Então crie o hábito de anotar, por favor. Os sintomas do SPA são ansiedades, mente inquietas, agitadas, insatisfeitas, cansaço físico exagerado e acordar cansado, flutuação emocional, irritabilidade, impaciência, dificuldade de lidar com a rotina, dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar, suportar a frustração, pequenos problemas causam grandes impactos, dores de cabeça, dor muscular, compulsão alimentar, outros sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão arterial e etc. Déficit de concentração, déficit de memória. Tá todo mundo dizendo que é TDAH, né? Eu sou TDAH, às vezes não.
Às vezes você só tem mesmo a síndrome do pensamento acelerado. E você educando os seus pensamentos. Você aprendendo a desenvolver-se. Fazer uma coisa de cada vez. Você cura TDAH. Entende? Porque é tanto estímulo. Olha, eu atendi um menino que ele tinha um iPhone, um Android e 3 dispositivos. E ele ficava assim, ó, com a TV, porque ele era inteligente nessa área enfim, de programação e tal. Ele conseguia ver na TV, ele conseguia ver no computador, que era uma tela grande, e mais o notebook, mais o Android e o iPhone, porque ele dizia que nem tudo pegava no Android, nem tudo pegava no iPhone. Então ele ficava com as coisas dele ali o tempo todo. E eu falei, mas gente, eu ficava confusa. E ele ficava, eu tenho TDAH. Não, você não tem TDAH. É porque a vida, conversar com uma pessoa, sentar na aula, para assistir o professor, não tem tantos estímulos e tudo pronto como esse monte de negócio que você fica com a visão partida. Eu trabalhava com musicalização infantil. Ainda faço algumas oficinas, mas trabalhava rotineiramente com musicalização infantil. E eu falava assim, olha, eu trabalho com desenvolvimento, não com performance. Então, o que vai acontecer? Eu nunca serei patati patatá com aquele monte de cores, com um monte de coisa, com um monte de estímulo visual. Eu sou Irlânia, com maraca, com pandeiro, com triângulo, com ovinho, com violão, com ukulele, com flauta. Mas eu não faço tudo ao mesmo tempo agora. Como o estímulo do patati patatá, que é só pegar o controle, ligar a TV e assistir. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade de construir. Nós estamos com dificuldade de construir, mas é necessário pegar a habilidade de volta e fazer valer a pena. Embora não haja uma classificação rígida e empiricamente, podemos dizer que quem apresenta pelo menos 2 desses sintomas tem síndrome do pensamento acelerado. 3 ou 4 sintomas é um nível médio. 5 a 6 sintomas, um nível alto, mas 7 sintomas, um nível altíssimo e, portanto, deve mudar rapidamente o estilo de vida. Vamos voltar lá só para a gente relembrar? Ansiedade, mentes inquietas e agitadas, insatisfação, cansaço físico exagerado e acordar cansado, flutuação emocional, irritabilidade, impaciência, dificuldade de lidar com rotina, dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustração, pequenos problemas de grandes impactos, dores de cabeça, dores musculares, compulsão alimentar, outros sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial, déficit de concentração e déficit de memória. Vou colocar a foto do nosso dia 14 no Stories e você vai lá e vê se você se enquadra aqui nesse negócio ruim. Mas mude. Não é pra se culpar e sentar na cadeira do culpado, ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo pra mim, eu não tenho o que fazer, não. É pra você mudar de vida, começar a contemplar o belo, fazer caminhadas no ar livre, ler um livro, parar de fazer tudo aqui, ó. Por que, Irlânia? Porque quando eu fico ali, aí entra uma notificação, eu já perdi o viés da leitura. Começar a falar assim, olha, eu vou conversar com a minha mãe, meu marido, meu filho, eu vou tirar o telefone do recinto, a minha sobrinha fazia isso, sem o celular. Vamos brincar? Vamos. Mas deixa o telefone ali, é sem o celular. Ela colocava os limites dela. Que a gente também aprenda a colocar os limites. Se uma criança consegue colocar os limites, certamente eu e você, adulto, se dedicarmos e olharmos para isso, também vamos colocar os limites necessários, tá bom? Beijo grande para você. Até amanhã.